Imagine isso. Você em um quarto sozinho, tentando entender por que, mesmo fazendo tudo certo, ela simplesmente não te dá a atenção que você deseja. Ou pior, já passou da fase de se perguntar e agora se sente ignorado, afastado. E a pergunta é: por quê? O que você está fazendo de errado? Se você realmente quer saber e não apenas continuar com os mesmos erros, então preste muita atenção, porque o que vou te mostrar vai mudar a maneira como você vê suas relações de uma vez por todas. Agora, imagine a cena. Você está com ela e tudo parece estar fluindo, mas de repente algo muda. Não há mais aquela troca de olhares, aquela conversa fácil. Por que isso acontece? O segredo que você não sabe ainda é mais simples do que parece. Não é sobre o que você faz, mas sim como você pensa. A filosofia estoica, com suas profundas lições, tem algo muito poderoso para te ensinar nesse sentido. Veja, quando você está constantemente tentando agradar, tentando ser o cara perfeito, você está se afastando de algo muito mais importante, sua própria essência. Isso pode parecer óbvio, mas poucos realmente entendem. Eles acreditam que se fizerem, mas derem mais, agradarem mais, vão conquistar. No entanto, o que realmente acontece é o oposto. O desejo de agradar transparece como desespero, e quando há desespero, a atração desaparece. A verdade dolorosa é que muitas vezes o que você está fazendo não é atraente, é necessário. E o necessário é uma coisa, o desejado é outra. O que você precisa entender é que o desejo se baseia na escassez. Quando você está disponível demais, sem mistério, sem espaço para se tornar algo mais distante, ela simplesmente perde o interesse. Os grandes filósofos estoicos como Epicteto e Marco Aurélio ensinaram a importância de ser autossuficiente. Quando você não está desesperado para receber algo de fora, seja amor, admiração ou até mesmo atenção, você cria um espaço de poder ao seu redor. E isso, meus amigos, é exatamente o que te torna irresistível. Parece simples, mas acredite, essa mudança de mentalidade é o que separa os que são constantemente rejeitados e os que são procurados. Não se trata de se afastar ou ser rude, mas de se tornar inacessível no sentido certo da palavra. Não é sobre se esconder, mas sobre ser mais do que o suficiente para si mesmo. Quando você se dá ao respeito e entende que a busca por aprovação externa é desnecessária, começa a atrair o tipo de pessoa que de fato deseja estar com você. Porém, há um erro fatal que muitos cometem sem perceber, e é esse erro que quero explorar agora. Você vai entender exatamente o que não fazer. Isso será crucial para que você entenda a grande virada de chave que vai mudar o jogo para você. Agora respire fundo, porque a próxima parte vai fazer você olhar para tudo de uma forma completamente diferente. Aqui está o erro fatal que muitos cometem sem perceber. Eles se tornam excessivamente disponíveis. E é isso que destrói qualquer atração genuína. Você já parou para pensar que a falta de mistério, de espaço, pode ser o motivo pelo qual ela se afastou? Quando você está o tempo inteiro ao alcance dela, ela sente que não há mais o que conquistar. E isso, em um nível psicológico, mata qualquer possibilidade de desejo. Vou te dar um exemplo simples. Imagine que você está com ela, e ela faz algo que te incomoda. Você, sendo o bom cara, tenta agradar, tenta corrigir, faz de tudo para evitar qualquer tipo de conflito. Mas o que você não percebe é que, ao fazer isso, você acaba revelando falta de valor próprio. O que ela começa a ver, inconscientemente, é alguém que se adapta demais, alguém que se curva para agradar. Agora, aqui está o truque. Em vez de se desesperar para agradá-la, aprenda a ser alguém que não tem medo de ser rejeitado,
Isso não significa ser frio ou distante, mas sim ter confiança para seguir o seu próprio caminho, mesmo que isso signifique que ela precise de tempo para refletir sobre o que realmente sente. Esse espaço, essa distância cria um vazio que naturalmente vai fazer ela buscar preencher com a sua presença. Veja, muitas vezes nos envolvemos em uma relação com expectativas de que precisamos estar 100% disponíveis, sempre respondendo rápido, sempre lá para ela. Mas o que acontece quando fazemos isso se torna previsível. E previsibilidade é o oposto de desejo. O desejo nasce da escassez, do inesperado. Os estoicos nos ensinam que devemos focar apenas no que está sob nosso controle, e o que está sob seu controle, nesse contexto, é sua autossuficiência emocional. Isso significa que você não precisa de aprovação externa para ser feliz ou completo. Quando você entende isso, você para de dar atenção excessiva e começa a dar espaço para que ela sinta sua falta. E é aí que a mágica começa a acontecer. Aqui está uma grande verdade. Quando você se afasta para cuidar de si mesmo, de sua vida e de suas próprias prioridades, é quando ela percebe que, se não agir rápido, isso cria um senso de urgência. Ela não vai querer te perder. Mas aqui vem o ponto crucial. Não se trata de fingir indiferença. Não é sobre ser rude ou ignorá-la de forma infantil. Trata-se de se manter em sua própria jornada e entender que você não precisa agradar o tempo todo. Quando você é o suficiente para si mesmo, você se torna desejável. E esse é o segredo que poucos realmente dominam. Porém, tem algo que a maioria das pessoas não percebe, o que está por trás dessa escassez. O que é que você realmente está fazendo ao ser tão disponível? E qual a consequência disso? Vamos explorar isso agora. Agora que você já sabe que a disponibilidade excessiva é um erro fatal, vamos olhar para algo ainda mais profundo: o medo de ser rejeitado. Esse medo, que parece inofensivo, na verdade, é a raiz invisível de muitos comportamentos que fazem você se afastar da atração genuína. Acontece que, quando você tem medo de ser rejeitado, começa a agir de forma desesperada, tentando provar seu valor, sempre com a intenção de agradar. Mas aqui está a grande questão. O medo de ser rejeitado é um dos maiores sabotadores do desejo genuíno. Por que isso acontece? Porque quando você tem medo de ser rejeitado, seu comportamento transmite exatamente isso, um desejo desesperado de aceitação. E como já discutimos, a necessidade de aceitação é repulsiva. O que acontece quando alguém demonstra ser excessivamente carente? A atração começa a murchar. Então, o que fazer? A resposta não está em tentar agradar mais ou fazer, mas para conquistar. A chave é aprender a se aceitar incondicionalmente. Isso não significa ser perfeito, mas entender que sua autoestima não depende de aprovação externa. Quando você está em paz consigo mesmo, não há mais espaço para o medo de rejeição. Isso, por sua vez, cria um comportamento mais confiante, mais atraente. Agora, imagine que você se coloca numa situação em que sente que ela pode te rejeitar. Se você reage com raiva, tristeza ou frustração, você está dando a ela controle emocional sobre você. Mas, se você responder com serenidade, isso não só mostra autocontrole, como também a faz perceber que você não precisa dela para ser feliz. E isso é incrivelmente atraente. O que você precisa entender é que o medo de ser rejeitado está enraizado em uma visão distorcida de sua própria identidade. Quando você se vê como alguém que precisa da aprovação do outro, você perde a percepção de seu próprio valor. Quando você se torna alguém que já está completo por si só, você se liberta desse medo e automaticamente se torna mais atraente. Este é o princípio estoico fundamental. Aceite o que não pode controlar e se concentre no que pode controlar.
Não podemos controlar os sentimentos dos outros, mas podemos controlar nossa atitude e como reagimos ao que acontece. Quando você começa a praticar isso, você percebe que a rejeição não é mais um problema. Ela é apenas uma consequência natural da vida. E ao parar de temê-la, você cria um campo de atração que é irresistível. Mas o mais interessante disso, tudo é o que acontece depois. Porque quando você realmente não se importa mais com a rejeição, algo muito curioso começa a acontecer. As pessoas começam a te procurar. Isso é quase uma lei não escrita do comportamento humano, e é nesse momento que a atração real se acende. Agora, vamos falar sobre um outro ponto muito importante. O que a natureza diz sobre você? Como suas ações revelam quem você realmente é? O que acontece quando você age com verdadeira autenticidade? Vamos entender isso agora. Imagine que você está completamente em sintonia consigo mesmo, não mais preocupado com a opinião dos outros. Você se afastou do medo de rejeição, aprendeu a se aceitar e agora, o que a natureza diz sobre você? O que as suas ações realmente revelam sobre quem você é? Aqui está a resposta. A natureza tem um jeito sutil de mostrar o que é realmente valioso. Quando você age de forma autêntica, sem tentar forçar nada, as pessoas ao seu redor começam a perceber algo em você que é raro: integridade. Você não está tentando ser algo que não é, e isso, por si só, te coloca em uma posição de poder. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira força vem de dentro. Quando você é genuíno, você não precisa de aprovação. Você não precisa de validação. E, surpreendentemente, isso é o que realmente atrai as pessoas. O fato de você ser você mesmo, sem tentar ser alguém para agradar. Aqui está uma grande verdade. Os outros sentem a sua energia e quando você se coloca como alguém que já é completo e suficiente por si só, você não apenas atrai os outros, mas também ganha o respeito deles. O que acontece é que você se torna uma figura de admiração e respeito. As pessoas naturalmente começam a se aproximar, porque a autenticidade é algo que todos desejam, mas poucos têm coragem de demonstrar. Agora, você deve estar se perguntando: como isso se aplica à dinâmica entre você e ela? A resposta é simples. Quando você está confortável em sua própria pele, ela começa a ver algo em você que muitos não têm. Um líder interior. Esse é o ponto de virada. Ela começa a te perceber como alguém com quem vale a pena estar. E não é porque você forçou isso, mas porque você se tornou algo desejável, sem nem tentar. Os grandes estoicos sempre enfatizaram a importância de ser fiel a si mesmo. Marco Aurélio dizia: seja fiel à sua natureza, e o mundo se ajustará ao seu redor. E é exatamente isso. Ao agir de acordo com os seus princípios, ao ser coerente com quem você realmente é, você não só conquista a sua paz interior, mas também a admiração dos outros. Entenda que as relações, de qualquer tipo, florescem quando você está em seu melhor estado, o estado de autossuficiência emocional. E isso, por incrível que pareça, pode ser o que mais atrai ela para você. Ela não vai resistir ao seu poder silencioso, à sua confiança e ao respeito que você emana por ser quem você é, sem precisar de nada em troca. Então, agora que você já sabe como a natureza pode te ajudar a ser mais desejável, chegou a hora de entender os sinais sutis que ela pode estar te enviando. São esses sinais que você talvez tenha ignorado até agora, mas que podem ser a chave para entender como tudo pode mudar de repente. Você já parou para prestar atenção nos sinais sutis que ela te dá? Às vezes, esses sinais são tão pequenos que podem passar despercebidos. Mas quando você aprende a reconhecê-los, você começa a entender que a atração dela por você pode estar mais próxima do que imagina. Esses sinais não são tão evidentes quanto uma declaração direta ou um olhar apaixonado.
São coisas simples, como uma risada em um momento inesperado, uma leve mudança na postura quando você está perto, ou até mesmo a forma como ela se posiciona em relação a você quando estão em grupo. Esses pequenos detalhes podem ser mais reveladores do que qualquer palavra dita. Aqui está algo que você provavelmente não sabia. Quando alguém começa a te buscar com frequência, mesmo de forma indireta, isso é um sinal claro de que há um interesse. Ela pode não estar gritando isso para o mundo, mas, de forma subconsciente, ela está tentando ver se você percebe. Quando você nota esses sinais e age de acordo com eles, você começa a criar um vínculo sutil, porém poderoso. E isso é irresistível. Vamos falar agora sobre um outro aspecto que é crucial para essa dinâmica: a consequência imediata de ignorar esses sinais. Se você não está atento a esses pequenos gestos, se você não percebe que ela está tentando se aproximar de você, você corre o risco de perder completamente a atração que estava se formando. Isso pode ser o grande erro de muitos, ignorar os sinais até que seja tarde demais. Agora, o que você precisa entender é que, quando você começa a captar esses sinais, você começa a reagir de forma diferente. Ao invés de correr atrás, você cria um espaço de mistério e de intriga, o que paradoxalmente faz com que ela se aproxime ainda mais. O simples fato de ser alguém atento e presente, sem ser excessivamente disponível, faz você se destacar de todos os outros. Agora, me diga, você já parou para pensar no poder do senso de humor nesse processo? Muitas vezes, em nossa busca por agradar e conquistar, esquecemos o impacto que o riso pode ter. E não estamos falando de ser o palhaço da situação. Estamos falando de ser alguém que sabe trazer leveza, que sabe criar um ambiente descontraído, onde ela se sente à vontade para se aproximar sem pressões. O humor não só cria uma conexão genuína, como também abre portas para conversas mais profundas e naturais. É importante entender que, no jogo da atração, não se trata de forçar algo, mas de deixar acontecer naturalmente. Quando você começa a perceber esses sinais, age com confiança e ainda mantém o senso de humor, a chance de ela se aproximar cada vez mais se torna quase garantida. Mas há algo que você precisa saber. Não é magia, não é um truque. Trata-se de um processo natural, baseado na atração genuína, no respeito e principalmente na confiança. Então, qual é o fator-chave para tudo isso? O segredo para se tornar irresistível não está no que você faz, mas em quem você é. Ser alguém que entende sua própria importância, sem precisar que os outros validem isso, é o que cria essa aura magnética. Quando você faz isso, ela não só vai te perceber, mas vai começar a te procurar ativamente. Agora, vamos falar sobre a mentalidade. A forma como você pensa sobre si mesmo pode ser a chave para abrir essa porta. Como você se vê e como ela te vê. Vamos explorar isso na próxima parte. Vamos tocar em algo que é muitas vezes negligenciado, mas que é absolutamente crucial para a dinâmica de atração: a sua mentalidade. Você sabia que a forma como você pensa sobre si mesmo pode ser o maior fator determinante no seu sucesso ou fracasso quando o assunto é atração? A grande maioria das pessoas não percebe isso, mas a mentalidade que você carrega é o que determina como você se comporta e, consequentemente, como os outros reagem a você. Se você entra em uma situação com mentalidade de escassez, ou seja, pensando que precisa de algo de alguém para ser completo, isso vai transparecer nas suas ações e nas suas palavras. Ela vai perceber isso e automaticamente a atração diminui. Agora imagine a diferença. Se você tem uma mentalidade de abundância, onde você sabe que pode viver uma vida plena, com ou sem a presença de qualquer pessoa, você transmite isso de maneira sutil, mas extremamente poderosa.
Essa mentalidade de abundância faz com que você se torne alguém que não está desesperado por nada, e esse é um dos maiores atrativos que você pode ter. Isso não significa que você deve agir como se não se importasse com ela. Não é sobre ser frio ou distante. A verdadeira mentalidade de abundância vem de um lugar de confiança e autossuficiência. Quando você acredita que é capaz de conquistar tudo o que deseja, inclusive no campo amoroso, você se torna automaticamente mais desejável. É como uma espécie de paradoxo. Quando você não se importa com a validação dela, é aí que ela começa a se importar com você. Isso acontece porque as pessoas são atraídas por quem tem confiança e não por quem está sempre tentando provar o seu valor. A confiança é a chave para desbloquear esse ciclo de atração natural. Mas há algo mais. Quando você adota essa mentalidade de abundância, você começa a se concentrar em construir a sua própria vida, seus próprios interesses, ao invés de ficar esperando que a atração venha de uma só direção. Você se torna interessante, sem precisar forçar nada. Ela começa a te perceber como alguém que tem uma vida rica e completa, alguém que não está em busca de uma relação para preencher um vazio, mas sim, alguém que agrega. Aqui entra um ponto essencial. A atração nunca deve ser o objetivo, mas uma consequência natural do seu próprio crescimento pessoal. E isso é uma lição de ouro que os grandes filósofos estoicos sempre ensinaram. Sêneca, por exemplo, acreditava que o segredo da felicidade e do sucesso estava em desapegar-se do que não podemos controlar. Você não controla o desejo de outra pessoa, mas você controla a sua própria vida, suas ações e suas atitudes. Agora, com essa mentalidade de abundância e autossuficiência, você não só vai atrair mais ela para a sua vida, mas também começará a atrair respeito de todos ao seu redor. Esse tipo de respeito, baseado na sua confiança e na sua integridade, é mais poderoso do que qualquer tática ou jogo mental. Vamos dar um passo adiante. Chegou a hora de falar sobre um erro fatal que muitos cometem sem perceber. Esse erro pode destruir qualquer chance que você tenha de estabelecer uma relação genuína e duradoura. Agora que você já entendeu a importância da mentalidade e da confiança em si mesmo, precisamos falar sobre algo que pode destruir qualquer chance que você tenha de ser notado de maneira genuína. O erro fatal que muitos cometem sem perceber é a falta de autenticidade. E isso pode ser um verdadeiro veneno para qualquer tipo de relacionamento. Você já parou para pensar o quanto as pessoas, especialmente ela, podem sentir quando você está sendo falso? Quando você tenta se moldar para ser algo que não é, ou quando você tenta se encaixar em um molde que não tem nada a ver com quem você realmente é. Ela pode não verbalizar isso, mas ela vai sentir. E essa percepção é uma das maiores armadilhas que você pode cair. O problema é que a falsidade cria um campo de energia negativa ao seu redor. Mesmo que você pense que está escondendo suas inseguranças ou suas intenções, o que você está fazendo é basicamente exibindo suas inseguranças de maneira ainda mais evidente. E o pior de tudo, isso a afasta. Quando você não está sendo verdadeiro consigo mesmo, você está enviando uma mensagem de que não é confiável. E ninguém quer se aproximar de alguém em quem não pode confiar. E se você quiser saber a verdade dura, mas libertadora, é essa: nada atrai mais uma pessoa do que alguém que é genuíno e sem máscaras. As pessoas podem sentir quando alguém está sendo autêntico, e é isso que gera uma conexão verdadeira. E, acredite ou não, isso é o que mais desperta interesse em uma pessoa. Não se trata de parecer perfeito, mas de ser real. E aqui está o ponto de virada.
A maior atração vem quando você não está tentando ser desejado, mas simplesmente está sendo quem você é, sem medo de mostrar suas imperfeições. Isso não é sobre se expor demais ou se tornar vulnerável de uma maneira que te prejudique, mas sim sobre não esconder o seu verdadeiro eu. Quando você aceita as suas falhas, os outros também fazem isso. E de forma curiosa, essa aceitação é o que a faz se aproximar ainda mais de você. Os antigos filósofos estoicos, como Epicteto, diziam que a verdadeira liberdade vem de ser quem você realmente é, sem se importar com a opinião dos outros. E isso é profundamente poderoso. Quando você se liberta da necessidade de aprovação e vive sua verdade, as outras pessoas naturalmente começam a se interessar. Não porque você fez algo para chamar a atenção, mas porque você se tornou alguém que merece a atenção, por ser autêntico. Agora que entendemos a importância de ser genuíno, é hora de analisar algo que pode fazer toda a diferença. A raiz invisível que causa esse comportamento de falsidade. Porque, na verdade, esse comportamento é algo que muitas vezes está enraizado em crenças profundas sobre si mesmo. E se você quer se livrar dessa armadilha, precisa entender de onde ela vem. Vamos falar sobre algo que muitas pessoas não conseguem perceber até que seja tarde demais. A raiz invisível que causa aquele comportamento de falsidade e insegurança que mencionamos antes. Se você se sente tentado a ser alguém que não é ou a esconder quem você realmente é, há uma razão profunda por trás disso. E entender isso pode ser a chave para corrigir esse erro e abrir a porta para uma atração verdadeira. Esse comportamento não vem do nada. Ele está enraizado em medos e crenças limitantes que você carrega de sua história. Pode ser um medo de rejeição, de não ser suficiente ou de não ser digno de amor e atenção. Esses medos se formam, muitas vezes sem que você sequer perceba, e começam a moldar como você se apresenta para o mundo. Isso cria uma barreira invisível, onde você se sente incapaz de ser você mesmo por medo do que os outros vão pensar. A questão aqui é que, ao tentar esconder ou modificar quem você é para se encaixar em um padrão de aceitação, você cria uma versão falsificada de si mesmo. E a pessoa que está ao seu redor, no caso, ela sente isso. O que você não entende é que ela não está procurando a versão falsificada de você, mas sim a versão real, a autêntica, a que tem falhas, medos, sonhos e inseguranças. Aqui está o ponto crucial. Você não precisa esconder quem você realmente é. Na verdade, a verdadeira atração vem quando você se liberta dessas correntes invisíveis. Quando você começa a entender que as suas imperfeições são o que fazem de você alguém único e interessante e não um obstáculo, você começa a mudar a forma como se vê. As pessoas, incluindo ela, se conectam mais com as suas vulnerabilidades do que com as suas perfeições. Mas para fazer isso, você precisa enfrentar esses medos e confrontá-los. Você tem medo de ser rejeitado? Qual é o pior que pode acontecer? Você tem medo de não ser suficiente? Acredite, você é mais do que suficiente. O que você acredita sobre si mesmo é o que vai determinar como os outros te veem. Os estoicos, em sua sabedoria, nos ensinam que nossas reações aos eventos e situações são o que realmente importa, e não o que nos acontece. O que eles queriam que compreendêssemos é que as nossas crenças limitantes não são uma verdade absoluta sobre quem somos, mas sim algo que podemos mudar se decidirmos. Ao questionar essas crenças e liberar esses medos, você começa a se tornar mais forte e mais atraente. Ao fazer isso, você não apenas se torna alguém mais interessante, mas começa a atrair pessoas que valorizam a autenticidade e a coragem. E não é apenas sobre ela te perceber dessa forma, é sobre você, finalmente, se perceber como alguém que vale a pena ser visto.
você começa a se comportar de maneira mais confiante e natural, sem medo de ser quem você realmente é. Agora que você entendeu a raiz desse comportamento, vamos falar sobre como pequenos detalhes podem revelar grandes verdades sobre você e sobre o que realmente atrai as pessoas. Muitas vezes, são essas pequenas mudanças que podem transformar a sua vida e a sua maneira de se relacionar. Chegamos a um ponto crucial, onde pequenos detalhes podem fazer toda a diferença na maneira como você é percebido. Você pode estar se perguntando, o que são esses detalhes? E como algo tão simples pode realmente transformar a forma como ela te vê? A resposta é simples. Os detalhes são os sinais sutis que as pessoas, especialmente ela, percebem inconscientemente. Quando você está interagindo com alguém, existem detalhes minuciosos que fazem toda a diferença. E muitas vezes são esses detalhes que dizem mais sobre você do que qualquer palavra ou gesto. Como você se comporta quando está com ela? Como você reage às situações? O que os seus olhos dizem quando você está ouvindo alguém? Como você se posiciona no espaço? Esses pequenos sinais são mais poderosos do que você imagina. Ela vai perceber se você está presente ou distraído, se está genuinamente interessado ou apenas esperando que a conversa acabe. Esses sinais sutis são a forma mais poderosa de comunicação. Você pode dizer, estou interessado verbalmente, mas se os seus olhos, postura e atitude não se alinham com isso, ela vai perceber e automaticamente a atração diminui. Agora, um erro que muitas pessoas cometem, sem nem perceber, é tentar forçar esses sinais de forma artificial. Quando você tenta manipular esses detalhes para parecer mais confiante, mais interessado ou mais disponível, isso transparece como falsidade. O segredo não está em forçar os sinais, mas sim em ser genuíno e deixar que esses detalhes aconteçam naturalmente. Por exemplo, ao invés de forçar um sorriso, concentre-se em ser feliz e confortável com quem você é. Isso vai fazer o sorriso surgir de maneira autêntica. Ao invés de tentar parecer confiante, comece a agir de forma tranquila e confiante em si mesmo, sem a necessidade de aprovação. E adivinhe, ela vai perceber. A confiança verdadeira é sentida em cada movimento, em cada palavra, em cada gesto. E sabe qual é a chave aqui? A coerência emocional. Quando suas emoções estão alinhadas com o que você está transmitindo externamente, tudo flui de maneira natural. Se você está realmente interessado nela, isso será transmitido de forma sutil, mas poderosa. Você não precisa gritar para que ela perceba que você gosta dela.